Olá para você que está acompanhando mais um episódio do Habita Rank. Eu sou Bruno Calegari, chegando a partir de agora para a gente falar sobre condomínios, para a gente falar sobre os problemas, os desafios e as oportunidades. Repito para você, o Habita Rank, que surgiu como um podcast, hoje tornou-se um programa de TV, né, sendo transmitido pela TV Guarandi, afiliada da Band, para Campo Grande, o Mato Grosso do Sul. É por isso que eu agradeço imensamente o seu carinho, a sua audiência. E a gente aqui bate papo de forma muito tranquila, direta e reta, né? E trazendo aí sempre convidados importantes para esse nosso bate-papo e essa nossa troca de experiências. E o Habita Rank deu mais um passo, né? Se tornando hoje a primeira empresa do Mato Grosso do Sul a oferecer gestão profissional de condomínios, tá? Muito bacana também, você pode acompanhar todo esse trabalho também pelas nossas plataformas, pela nossa rede social, e segue junto com a gente em mais um episódio, tá bom? Bom, no episódio de hoje eu estou recebendo aqui a Milena Fontoura, ela que é síndica. Milena, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui com a gente, viu? Obrigada, Bruno, pelo convite. É sempre bom estar aqui conversando sobre a área condominial. Hoje você tá mais tranquila, não tá tão nervosa, já tá em casa já, né? Ah, então tá bom. Rafael Cabrelli, ele que é empresário da Sonar. Daqui a pouco a gente vai falar o que é essa empresa, no segmento que ela atua dentro dos condomínios aí. Muito obrigado pela sua participação e sua presença aqui, viu? Valeu, obrigado. Boa tarde, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre condomínio, um pouquinho sobre a parte aí de água, gás, né, como que é a gestão hoje no dia a dia e ajudar os síndicos aí. Olha, de água eu tenho algumas coisas depois pra gente falar ao longo do episódio de hoje, tá? Com certeza. Algumas dúvidas. A Fabiola de Paula, ela que é do grupo Conaut, né? Obrigado pela sua presença aqui, viu, Fabiola? Eu que agradeço. Muito bem. Bom, é o seguinte, vamos lá então, começando esse nosso bate-papo. Ô, Fabiola, conta pra gente o que é o grupo Conaut, né? Você explicar para quem está nos acompanhando. Foi uma empresa que começou pequena, um grupo que começou pequeno, mas foi entendendo as necessidades e as demandas, e hoje vocês atuam em várias vertentes aí na área condominial, certo? Isso mesmo. O grupo iniciou há mais de 30 anos como uma empresa de contabilidade, né? O senhor Jânio, que é o nosso CEO, ele é contador, e a partir dos clientes, né, empresários, surgiram oportunidades de abrir as novas empresas. Então, o empresário chegava na nossa empresa: olha, hoje eu sou síndico, você tem uma administradora para indicar? Abrimos uma administradora de condomínios, né? Ah, eu sou empresário, mas eu tenho uns imóveis, quero vender e quero alugar. Então, nós abrimos uma imobiliária para atender o cliente. Logo depois, houve a necessidade dos certificados, né? Então, nós temos também uma empresa que é a C3, que é uma certificadora, e temos também uma empresa que trabalha só com produtor rural e uma empresa que é o BPO financeiro. Se você não quer contratar uma pessoa física para fazer o seu financeiro, por segurança, por vários motivos, né? Aí você contrata a nossa empresa e ela atua agendando conta, fazendo exatamente o que a administradora faz também com os condomínios, né? Atendendo o síndico e toda a parte financeira e administrativa e pessoal de RH. Então, hoje nós somos um grupo de empresas, atuamos em Campo Grande, e a nossa missão é atender com excelência o cliente, para que o cliente chegue na empresa e ali ele consegue ser atendido em todas as áreas que ele necessita. Maravilha. Rafael, vamos falar um pouquinho também da Sonar, né? Você trouxe aí na sua abertura, na participação, vocês trabalham única e exclusivamente com distribuição de água e gás, ou não? Não. Hoje, um dos serviços, né, da nossa empresa é a atuação com a individualização do sistema de água e gás. Nós estamos no mercado já indo para 17 anos, né? Toda a empresa começou com a prestação de serviço de instalação de gás. Então, hoje, todo o nosso foco, a nossa expertise é na parte de manutenção e instalação de gás, tanto GLP, né, que é o gás de botijão, conhecido, o famoso gás de cozinha, quanto o gás encanado, que é o gás natural. Então, e de 5 anos para cá, que nós viemos aí, nasceu lá no meio da pandemia, essa parte de individualização do sistema, né? Tanto água quanto gás. Para quê? Para ajudar na gestão dos síndicos, né? Era uma dificuldade que nós estávamos lidando dentro dos condomínios e era uma dor que nós percebíamos que o síndico sentia, né? De
levar transparência ao morador, o que ele está consumindo, como que ele está consumindo, né? Ele poder ter acesso a essa conta dele de uma forma mais transparente, né? Então hoje existem várias formas dentro de um condomínio de você levar essa conta, ou seja via rateio, ou seja via distribuição, cada um paga a sua conta lá com um zelador fazendo a leitura, né? Então existem alguns métodos hoje que é aplicado. Então o que foi a nossa ideia? Trazer uma transparência, né, tanto para o síndico quanto para o morador do que ele realmente está pagando. Então isso agregando tecnologia, né, você consegue na palma do seu celular ali, você olhar o que você está consumindo hoje na sua casa. Então, nós estamos aqui agora, quero saber se está tendo um vazamento lá na minha casa. Então a gente tem esse tipo de tecnologia que você consegue monitorar em tempo real, tanto o seu consumo de água quanto de gás. Entendi. Então, assim, explicando, isso é até uma dúvida minha. Por exemplo, a empresa, a concessionária de gás e água, ela leva esse abastecimento até a porta do condomínio. Dali do portão para dentro, falando português mais claro, e vocês atuam então nessa distribuição e individualização para cada residência. Isso, exatamente. Hoje, o que tanto a concessionária de gás e a de água em Campo Grande ela atua? Ela realmente entrega somente até o portão principal, né, que seria o cavalete macro que nós chamamos. Para ela fazer a leitura individual de todas as unidades, todos os cavaletes têm que estar na parte térrea do condomínio. Então, se hoje o cavalete da unidade ela estiver no hall, em apartamentos verticais, está em cada andar, ela não tem leiturista, né? Na verdade ela tem, mas para ela não é viável colocar um leiturista para ir subindo andar por andar para fazer essas leituras e entregar essas contas separadas. Então, o que ela faz? Ela entrega somente uma fatura macro e aí toda essa gestão interna passa a ser problema do síndico. Entendi. Então o síndico tem que cuidar e fazer toda essa gestão. É aí que entra justamente o nosso trabalho. Entendi. Então é cuidar dali para dentro e separar isso para cada unidade. E como é que fica essa questão de, por exemplo, porque, por exemplo, se você tem um imóvel, você paga direto lá para a concessionária que né, fornece ali a água e tal, você tem uma casa, por exemplo. Vai lá, você paga taxa de esgoto, você paga todas as taxas que vêm embutidas ali. Como que vocês fazem isso em relação à questão dos condomínios, né? Isso também é cobrado, isso é repassado, ou a concessionária que administra o fornecimento de água do município cobra somente do condomínio e não dos apartamentos? Como que é feita essa distribuição? Certo. Hoje, em 2018, houve uma mudança no decreto do sistema de cobrança de água. Até 2018 era cobrado uma tarifa mínima de até 10 metros cúbicos, independente do seu consumo que você tivesse dentro da sua unidade. E não existia uma tarifa mínima, não existia uma tarifa fixa, né, a ser cobrada, era um consumo mínimo. Então, de 2018 para cá, o que houve de mudança? Passou-se a ter uma tarifa fixa, que hoje atualmente está na faixa de uns R$18,99 mais ou menos. Então, se um condomínio tem 100 unidades, 100 unidades vai pagar uma tarifa multiplicada por R$18,99. Então, seria R$18,99 vezes 100 unidades cobradas. E aí você não tem um consumo mínimo. Então, você vai consumir somente aquilo que você pagar, que você consumir. E no caso, você vai ter sempre, obrigatoriamente, água e esgoto. E essa tarifa fixa. Então, na sua conta vai vir 3 linhas de cobrança. Então, tanto na sua residência, quanto na parte de condomínio. Isso não muda o sistema de cobrança hoje. Entendi. Bacana. Agora, Milena, falando em relação da atuação das empresas que nós já abordamos aqui, né? O quão é importante você, enquanto síndica, poder contar com empresas que realizam os serviços aqui já explicados e explanados. Isso ajuda, de fato, a você gerir o seu condomínio, administrar melhor o seu condomínio, ter mais transparência ali em relação ao trabalho que você realiza? Nossa, é fundamental, né? O síndico, a síndica são pessoas, assim, da gestão, né? Tá à frente, tem as responsabilidades legais, mas a gente precisa o tempo inteiro de fornecedores, de parceiros, o pessoal interno, né? Porque não é o síndico que vai limpar o corredor, que vai trocar a lâmpada, né? A gente recebe reclamação, mas a gente precisa diretamente de ter um bom convívio, um bom contato, tanto com os funcionários, colaboradores internos, quanto os prestadores de serviço. Então, no caso de um vazamento de gás, às vezes acontece num sábado, um domingo, e você vai chamar quem, né? E a mesma coisa a administradora também, ela que faz a parte, ainda mais para síndico profissional, né? No meu caso, que você administra vários condomínios, você não vai ter quem que vai fazer o pagamento, tal, muita coisa para você, ainda mais no começo do mês. Então, você tem que ter uma administradora bem alinhada para já fazer esse planejamento. Que bacana, que legal. Fabiola, hoje qual que é o ramo mais forte de atuação de vocês, nesse grupo todo?
Assim, a gente não tem um principal. Uhum. A gente atua bem em todos, entendeu? A gente não tem, assim, a nossa maior carteira, normalmente é a contabilidade, né? Uhum. Porque todo mundo precisa, independente, entendeu? Sim. Então, a necessidade é maior. Mas a gente tem também a questão de condomínios, né? Hoje eu gerencio a administradora. Uhum. Então, toda essa questão de condomínios é comigo. Eu sou gestora de RH, né? Essa é a minha profissão. E aí o seu Jânio me desafiou para ir para administradora. E eu entrei assim, sem saber nada. Mas Uhum. hoje eu amo o que eu faço. Eu acho que é um desafio, né? Você trabalhar com um condomínio. Mas é um trabalho muito bom, porque assim, a gente chega no condomínio, às vezes falido, né? E aí você pega toda a questão financeira, você faz todo um projeto, né, interno, você muda todo o contexto. Assim, a gente tem resultados excelentes. Eu tenho cliente que é vizinho de um condomínio, que falava, quem que está administrando o seu condomínio agora para administrar o meu? E é muito legal isso, porque você entra e você traz muita melhoria. E eu penso que um dos papéis da administradora é trazer a valorização para o imóvel. Sim. Porque o imóvel é seu, né? Então, quando você adquire um imóvel e aí você não tem nada hoje que está tudo muito atualizado, tanto a individualização, como as portarias, quanto os sistemas, né? Hoje o nosso sistema administrativo, ele tem toda a inteligência artificial. Então, toda notificação, o próprio sistema faz conforme a convenção e regimento do condomínio. Uhum. Então, hoje a gente não faz uma notificação padrão. Estou falando da minha administradora, né? Sim. Então, a gente faz conforme o regimento e convenção do condomínio, a notificação baseado exatamente conforme precisa. Eu acho isso muito legal, né? Porque fica algo bem específico, bem claro, transparente, que é o primordial. Certo. E eu penso que hoje, para nós, como empresa, hoje eu consigo falar bem do condomínio. Hoje eu já estou 9 anos nessa área. Gosto bastante, gosto muito quando eu pego um condomínio, a gente deixa ele num outro padrão, né? E o síndico me liga e fala, olha, a gente estava vendendo por 300 mil a unidade, hoje a gente já está vendendo por 600. Então, assim, essa é a nossa função como Certo. administradora, uma das, né? Para auxiliar o síndico, que é um papel árduo, difícil, né? Pouco valorizado, e eu vejo que a gente precisa melhorar muito essa questão de valorizar o síndico. Uhum. Né? Eu não sei se é cultura da cidade, mas São Paulo é muito diferente. Né? Eu vim de São Paulo, então, assim, é muito diferente, né, essa questão. E a gente está trabalhando para isso, né? Por isso também o motivo do evento, que eu acho que é para a gente trazer uma nova visão para essa atuação do síndico, né? Bacana. Que é muito pouco, eu vejo que é muito pouco valorizado, né, na cidade. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o evento, que é importante para os síndicos, inclusive. Porque, assim, aqui, da maioria das vezes que a gente vem atrás dos síndicos tomam pancada de tudo que é lado, viu? Exatamente. Aqui é assim, você é síndico, tá querendo alguma coisa, quer alguma vantagem, tá querendo morder o dinheiro. É sempre desse jeito. Mas é importante, porque a gente vê no exemplo que você trouxe, Fabiola, de você transformar ali, né, um condomínio, e isso muda a valorização de fato, né, Milena? Já aconteceu de você pegar um condomínio ali que você pegou e falou, tá tudo no vermelho aqui, eu preciso... Quase todos. E aí a administradora faz essa diferença mesmo, ela te auxilia. Se você pega uma boa administradora, é mais fácil enquanto síndica. Muito, sabe por quê? Porque assim, realmente, né, quando a gente assume um condomínio, não por má fé, assim, às vezes pode acontecer também, mas às vezes a pessoa é inexperiente, né, ou então não faz as manutenções, né, então cada um faz o que é possível, vamos dizer. Então, às vezes, o assumo tá lá no vermelho. Eu já peguei condomínio no vermelho, devendo, entreguei com saldo, em 6 meses, com saldo de 14 mil. Foi um mandato tampão, né? E a gente faz as melhorias possíveis, né? Então, a gente faz uma projeção, o que é possível. E a administradora é muito, porque se a administradora não estiver alinhada, ela acaba sendo um problema a mais. Sim. Então, eu já tive problema com a administradora.
Não fechou, não testou a informação correta no demonstrativo, aí não tá, aí pagou errado o funcionário, e não sei o que, sabe? Então, você acaba tendo mais problemas, você já tem os problemas do condomínio, ainda tem que resolver os problemas da administradora. Sim. Então, às vezes acontece. E também no dia a dia, a gente vai tendo os desafios, né? Como ela falou da inteligência artificial. Então, são coisas novas. Então, eu participo de eventos em São Paulo, vai ter um agora em Florianópolis, né? Então, é um mercado completamente diferente. Tem, por exemplo, locação de veículos dentro do condomínio, robô dentro. Às vezes a pessoa não quer descer para pegar o iFood, né? Tem um robozinho que vai lá, pega, entendeu? Mas aqui não tem ainda. Então, a gente fica sabendo o que pode ser oferecido. Então, a administradora, quando ela está aberta a inovações, auxilia, porque às vezes uma ata, né? Redigiu errado. O aplicativo está com falha, aí sobra, o morador não consegue, aí vai para o síndico, entendeu? Então, a gente vai buscando resolver. Não estou falando que todo mundo é perfeito, mas a gente vai buscando minimiza os problemas, né? E ver como que pode melhorar. A prestação de contas em tempo real. Então, são poucas que tem, né? Geralmente, encaderna, ou então põe no aplicativo, faz todo o download completo, fica gigante, sabe? Então, a gente vai sempre se atentando a modernizar o atendimento. E o síndico também. A gente vai vendo as demandas, faz cartilhas, orientações. Bacana, legal. Ô Rafael, falando dessa questão, né, da modernização, da tecnologia, enfim, você já falou que a sua empresa ela já atua com isso, né, buscando sempre essa melhoria. Essa questão da individualização do consumo, ela ajuda a reduzir desperdícios? É uma forma até mais justa daquele morador, né, daquele condomínio pagar ali pelo que consumiu? O que vocês percebem de reflexo? Sim, com certeza. Principalmente é uma forma mais justa, né? Acho que para todos, né? Ele vai pagar realmente aquilo que ele consumiu. Né? Até a gente estava conversando agora há pouco ali. Há uma redução muito grande de alguns condomínios pela forma que ela é gerida, né? Quando é por forma de rateio. Porque quando não pesa no bolso da unidade, você tem ali até pessoas fabricando bolo, pão, fazendo até lavanderia dentro de condomínios, né? E isso aí acaba pesando na conta de quem? Naquele que talvez mora sozinho, ou tá com o apartamento dele para alugar, ou tá com o apartamento fechado por algum motivo, para venda, né? Então, quando você paga por aquilo que você consome, então é a forma mais justa e transparente, né? Como um todo ali dentro do condomínio. E há muitos casos de redução também que nós encontramos por vazamentos ocultos. Então, a partir do momento que você não consegue monitorar, você não tem dados estatísticos para poder acompanhar esse consumo das unidades e o consumo de área comum do condomínio, então existe um vazamento que não é perceptível. E aí você está pagando, está jogando uma água pelo ralo ali sem estar sabendo o que está acontecendo. Então, o nosso trabalho vem muito de encontro para ajudar o síndico nessa tarefa também. Certo. Quando a gente, nessa questão, por exemplo, de o morador que esquece de pagar a conta, aí vocês precisam fazer o corte. Muito comum, né? Eu sei, que é bastante comum. Já aconteceu comigo, viu? Já aconteceu comigo, daí esqueci. Mas normal, eu já esqueci uma vez de pagar a conta de energia. Cheguei em casa, não tinha energia, tive que dormir no hotel. Normal. Brasileiro é assim. Brasileiro é assim. E eu tenho aquela dificuldade de colocar no débito automático. Sabe aquele negócio? Porque eu gosto de ver. Eu falo, não, peraí, deixa eu ver. Porque eu sei que no aplicativo eu não vou olhar lá pra ver o que descontou. Eu gosto de pegar a carta que chegou no e-mail. Vou lá, pago, bonitinho. Né? Eu sou moderno, mas ainda alguns processos eu gosto manual. Em relação ao corte, por exemplo, do fornecimento de gás ou de água. Como é que funciona? Vocês precisam de uma autorização ali do síndico? Ele é comunicado ou não? Ou vocês já podem fazer esse corte, essa interrupção de forma automática? Perfeito. Isso é uma pergunta muito comum, né? Inclusive, quando a gente participa das assembleias, tanto do síndico, né, quanto dos moradores. Antes mesmo da gente começar a prestar um serviço, nós temos todo um rito antes a ser cumprido. Então, nós precisamos de uma aprovação na assembleia, né, para a gente passar a realizar nosso trabalho, que é entregar a conta separada, né, do consumo de cada um, e aí nessa assembleia a gente passa por uma aprovação do corte, da inadimplência, de talvez inserir o nome ali em SPC, Serasa, né, ou buscar outros meios para a gente ter esse recebimento. Após todo esse rito cumprido, aí sim a gente vai poder entrar com a parte de corte. Então não precisa mais depois de uma autorização do síndico ou do zelador. Então, teoricamente, a gente vai fazer um contrato, né, afirmando o que a gente fez em assembleia,
e aí a gente teria isso já como se fosse uma concessão dentro do condomínio. Então nós passaríamos a ter esse direito dentro do condomínio de uma forma mais automatizada, né? Então a gente tem todo esse respaldo jurídico aprovado, então a gente já entra automático. Porém, nós temos que seguir alguns critérios. Então, por exemplo, o corte, ele acontece de segunda a quarta-feira somente, e a gente, antes de fazer o corte, até por uma questão de transparência para o morador, a gente sempre faz avisos. Então a gente vai fazer aviso no aplicativo, no próprio boleto vai avisos que ele tem contas em aberto, vai SMS no cadastro que está atualizado, vai no e-mail e vai uma notificação também impressa. Então a gente faz vários caminhos antes de chegar no corte. Então o corte para nós é a última instância, porque para mim também gera custo. Então sempre a gente tenta, primeiramente, fazer os meios de cobrança, não conseguindo, não tendo sucesso, aí sim a gente encaminha para corte. Alguns síndicos pedem para ser avisado, olha, me avisa quando for fazer a remessa de corte aqui no meu condomínio que eu quero saber mais ou menos quais são as unidades. Né? Então a gente faz um aviso, mas nem todo síndico gosta de acompanhar isso. Né? Então a gente vai muito em critério da administração mesmo do condomínio, que ela prefere, se ela quer acompanhar ou não. Até porque se ela terceirizou, geralmente ela já quer, olha, não quero essa dor de cabeça para mim. Não é problema meu, né? Exato. Vocês resolvam isso. Exatamente. Legal, bacana. Milena, falando um pouquinho dessa questão de gestão, de administração, né? Você, enquanto síndica, administra vários condomínios aí. Quando entra nesse quesito, nessa discussão que ele trouxe, em assembleia, para a gente definir isso e tal, isso é algo fácil de resolver? Ou geralmente isso gera um pouco de discussão ali, por exemplo, na forma como vai ser feito o serviço da Sonar, ou na contratação ou na troca de uma outra administradora? Esse debate dentro das assembleias, ele flui de forma muito tranquila ou não, quando muitas cabeças começam a pensar ao mesmo tempo? Olha, depende. Quando tem muita gente na assembleia, costuma ser mais debatido, assim, mais controverso, né? Mas, por exemplo, a questão da medição individualizada é uma vantagem, mas só que ela tem um custo para ser implementada. Então, às vezes, os moradores optam por continuar o rateio comum do que pagar pela individualização. Então, isso depende do custo-benefício, vamos dizer. Então, se eles vão ter esse capital para investir. Porque quem vai investir é o próprio morador, não é o condomínio. Então, muitas vezes, barra nisso. Então, por exemplo, para colocar um sistema como o da Sonar, faz-se necessário você levar isso para a Assembleia e, olha, vai ter um custo para a gente fazer toda a operação aqui dentro e a instalação. Então, isso é como se fosse uma pintura do prédio. Vai ter uma taxa a mais ali para a realização desse serviço. Não, eles têm que aprovar e aí vai ser feita a cobrança individualizada. Entendi. Mas aí é obrigatório todos fazerem. Porque não pode só meia dúzia fazer e meia dúzia não. Tem que ser todo mundo, né? E aí, mas até conversei com ele agora, a gente fazer em outros condomínios que tem essa possibilidade, porque vai impactar na receita, na taxa do condomínio. Então, hoje eles pagam um valor X, que é de todo o consumo, e aí se individualizar, vai cair a taxa de condomínio. É claro que eles vão pagar individual, mas vai ter isso, porque às vezes tem uma família de 5 pessoas e uma pessoa sozinha. Tá pagando a mais. Milena, taxa de condomínio cair, Milena. Eu nunca vi isso na vida. Mas nesse caso aconteceria mesmo? Com certeza. Porque o valor da água, geralmente, é o maior consumo do condomínio é a água. Entendi. Olha, então, tem 2 condomínios que a gente vai analisar. É uma estratégia muito forte dos síndicos usar a individualização como redução de taxa. Porque quando ela está rateada dentro, é o que comentou, geralmente ela representa 60%. Tem casos que representam 60% de todo o faturamento do condomínio. Se você individualiza isso e retira e coloca para cada um pagar o que realmente consumiu, então são 60% da taxa de condomínio que ela consegue redistribuir em outras despesas. Então não que você vai reduzir o condomínio em 60%, mas ou você deixa de fazer um aumento, ou você pode reduzir 30% e distribuir esse custo. Entendi. E no caso, o condomínio, porque, claro, aí o morador ali vai pagar para vocês, para a empresa. O condomínio paga alguma coisa para vocês também ou não? Ou vocês também fornecem esse abastecimento da água para o condomínio ou não? O condomínio, no caso, vai pagar direto para a concessionária que chega com a água até no portão. Não, a conta, o ramal de água continua sendo o mesmo, né? Geral dentro do condomínio, isso não muda. O que nós fazemos? A gente soma todo o consumo de todas as unidades e aí a diferença é o que o condomínio vai pagar como área comum. Então, um exemplo, veio 1.000 metros cúbicos cobrando a conta geral. 800 metros cúbicos foi a soma de todos os moradores. Sobrou 200 metros cúbicos. Essa sobra em metros cúbicos é a área comum que vai ser pago.
Então é a partir daí que o condomínio começa a ter uma rastreabilidade de onde está sendo o consumo dele. Legal, bacana. Ô Fabiola, em relação à administração, nesse sistema que nós estamos trazendo, isso também ajuda vocês ali? Fica mais claro, fica mais fácil para a administradora também ou não? Sim, com certeza. Normalmente a gente recebendo condomínio ou atuando, a gente faz os caminhos para diminuir o custo da taxa, porque esse também é um propósito, né? Para que dê outros destinos para o dinheiro, né? Como ele falou, de fato, a água é um valor, então você tira ela da conta principal e você vai ficar com esse dinheiro para você trabalhar com ele de outra forma. E aí, claro que o síndico, que é responsável por toda essa questão, juntamente, né, com a Assembleia em aprovação por todos, né, os proprietários, mas a gente costuma fazer um estudo de cada realidade. Então, a gente senta com o síndico e fala, olha, o ideal hoje seria, de fato, individualizar, o ideal hoje seria uma portaria remota, o ideal hoje seria terceirizar esse serviço, entendeu? E assim sucessivamente. Então, assim, o papel da administradora também vem justamente nesse encontro de achar alternativas e dar possibilidades para que o síndico possa apresentar isso em assembleia para os moradores, ou que ele tome uma decisão mais assertiva. É o que a gente faz como administradora, porque tem administradora que não atua dessa forma, e tudo bem, eu acho que cada um trabalha, né, conforme a missão e a visão, mas a nossa visão é, como eu te disse, é de verdade auxiliar o síndico na questão administrativa, de sentar com ele e falar, ó, a gente tem esses caminhos, é interessante, vamos levar para a assembleia, entendeu? Vamos mudar, hoje, de fato, o maior custo na conta principal é a água. Vamos individualizar, né? Hoje, o gás, por exemplo, ele está atuando 100%, né? Exato. O gás está com uma... Incentivo, né? É um incentivo que nunca teve, tipo, então, assim, para o condomínio super compensa. Já sai esse dinheiro da conta principal e o síndico começa a trabalhar com o dinheiro para outras coisas, reformas, construções, pintura de prédio, coisas que são mais caras, né? E você já consegue fazer uma reserva e realizar com tempo menor do que se você pagar água por inteiro, entendeu? Então é bem bacana. O seu trabalho é uma consultoria também, o síndico. Sim, exatamente. Porque a gente entende que o nosso papel de administradora é auxiliar o síndico, entendeu? Aquele síndico que é o primeiro mandato. Exatamente, é muito desafiador, né? Sim. Bom, eu vou acionar o nosso jurídico que está nos acompanhando. A doutora Adriana Mello vai aparecer na tela aqui pra gente. Doutora, eu quero tirar duas dúvidas aqui contigo. Nós falamos aqui dessa questão da individualização de gás e água, né? Gostaria que a senhora falasse um pouquinho se isso também traz uma segurança jurídica para os condomínios, né? E também que a senhora falasse, comentasse um pouquinho sobre o que a Fabiola disse, dessa atuação, no caso deles, enquanto administradores de condomínios, que buscam alternativas e tentam encontrar soluções, né? Como uma espécie do que a Milena disse, de uma consultoria, né, se isso também ajuda e traz mais segurança para ter mais assertividade e menos erros, até mesmo complicações jurídicas. Bom, a individualização da água e do gás, ela traz economia de fato para o condomínio. Inclusive, o Rafael fez a individualização do gás e da água de um dos nossos maiores clientes e a redução foi mais de 60% lá nesse condomínio. E é uma redução muito grande. Para que tenha segurança jurídica, é necessário convocar uma assembleia, está previsto no edital os itens que serão votados, e a ata ser elaborada de forma muito clara, com os temas que foi discutido nessa assembleia. Isso traz a segurança jurídica para o condomínio. E, óbvio, um contrato muito bem elaborado. E sempre fiscalizar o que a empresa está fazendo em relação ao cumprimento desse contrato. Sim. Certo, bacana. Não, é importante a gente tirar essa dúvida, né, doutora, para que a gente consiga até trazer isso para quem está nos assistindo, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que acabam não participando, não se interessando, e a partir de agora, assistindo os nossos programas aqui, conseguem tirar as dúvidas e esclarecer. Pode prosseguir, por gentileza.
E uma coisa muito importante com a individualização da água é que o inadimplente ele vai ser obrigado a pagar o consumo dele. Esse é um dos grandes problemas da água rateada nos condomínios, é que quando a pessoa está inadimplente, ela também não está pagando o próprio consumo, o que onera mais aqueles que pagam. Então, esse reflexo é altamente positivo. E detalhe, quando reduz essa conta de água, reduz também para todo o condomínio, porque até o rateio que é feito da área comum, ele vai ser um valor mais barato. Então, traz muitos benefícios a individualização. Seja ela já pela própria estrutura do condomínio feita pela concessionária pública ou através de empresa terceirizada. Show. E em relação à questão da administradora, como a Fabiola disse, nessa espécie de até consultoria mesmo, traz mais essa segurança e clareia um pouco mais ali a mente do síndico ou da síndica, né? Possibilitando maiores acertos. Exatamente. É sempre bom o síndico ele estar muito bem orientado, tanto pela administradora quanto pelo jurídico que ele contratou. Por quê? Com clareza e também sabendo tomar decisões, ele vai ser mais assertivo e vai evitar, inclusive, responsabilizações. Então, é importantíssimo, síndico, se qualifique. Depois, escolha bem as empresas que vão prestar serviço para você. Tem que ser uma administradora que traz para a realidade, não aquela que só faz aquilo que você quer que ela faça, porque é muito fácil ter empresas que tentam agradar para poder manter o contrato. Não, você precisa de orientação para não incorrer em erros e até mesmo depois ser responsabilizado. Com o jurídico é da mesma forma. Uhum. Certo. Doutora, obrigado, viu? Daqui a pouco a gente volta a falar mais. Ô, Milena, pegando um pouco do gancho do que a Fabiola falou, que ela falou assim, olha, Campo Grande o cenário é diferente. Você veio de São Paulo, você falou, né? Campo Grande é diferente, Mato Grosso do Sul é diferente, os síndicos são demonizados, eles são odiados, são tidos como os terrores, né, da administração de um condomínio. Corrupto, né, assim, né? O senhor que falou que era pra você direto aqui, tá certo, né? Então tá bom, então beleza, porque senão a produção puxa minha orelha. É isso mesmo que acontece? Com certeza. Toda vez que eu falo que eu sou síndica, eu não falo, meu Deus. Que pecado que você tá pagando. Teve uma vez que eu tava na quadra do meu condomínio, né, que eu sou síndica, e uma vizinha falou, Milena, como que você aguenta 260 pessoas lá, o grupo só reclamação, que povo chato. Como que você aguenta? Eu falei, olha, mas eu sou síndica do lado, que são 490. Aí ela olhou pra mim, você não é normal, né? Mas é isso, eu já falei pra você antes, né? Sim. Alguém tem que fazer, né? Então, a gente vai... É claro que é difícil, tem dia que é mais difícil, mas a gente vai ficando calejado, vamos dizer. Então, a gente escuta reclamações, a gente vai aprendendo a responder. Eu já errei muito, antes eu ficava nervosa, então agora eu já sei, né, me acalmar. Então, a assembleia sempre tem aquelas pessoas que vão sempre ser do contra. Uhum. Então, a gente vai aprendendo a lidar com isso. E é isso, né? E a administradora também, assim, é uma escolha do síndico, não é uma assembleia que escolhe, né? Uhum. Às vezes, as pessoas querem participar. É bom você consultar o conselho, né? Tá tendo esse problema, vamos trocar de administradora ou jurídico. É uma questão da gestão, né? Sim. Então, não precisa passar por assembleia, mas às vezes pode até levar, nada impede. Certo. Mas essa questão do síndico ser... Eu acho que é da cultura do brasileiro de reclamar. Então, eu sempre falo, você até pode reclamar, mas traga uma solução. Não adianta você reclamar, olha, reclamou e a culpa não é minha, né? Os outros que se virem. Não, então qual é a sua sugestão para isso? Uhum. Então, é muito melhor você ter crítica, ótimo, mas sugira algo, né? Sim. Então, é isso. Faz o apontamento, mas também tenta trazer uma solução. Exatamente, porque você não vai ficar só apontando, você vai ver uma forma de resolver. E o síndico não é responsável por tudo, né? Então, a gente traz muito trabalho de conscientização. Por causa que tem muito, né, cocô de cachorro, que é o mais frequente. Então, são as pessoas que fazem isso, não é o síndico. Então, entendeu? Uma coisa coletiva. É certo. Claro que o síndico responde, mas a gente tem que ter essa visão de que o síndico não é
o culpado de tudo. Então, a gente trazer esse lado social, assim, de comunidade, de o que eu posso fazer, entendeu? Ô, Fabiola, e foi pensando nisso que o Grupo Conaut pensou em promover um evento voltado para os síndicos para homenageá-los aí. Fala pra gente como que vai funcionar esse evento, o que vocês pensaram, qual que é a dinâmica toda e a proposta que vocês pretendem apresentar, então, para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Legal. Esse evento, na verdade, é nosso, chama Hora do Síndico. Né? Ele já existe desde 2016, ele era feito online, né? Então chamava tipo Rafael, que é uma empresa, e chamava uma pessoa de seguro, e assim sucessivamente. Em 2019, o seu Jânio falou, vamos fazer presencial. Vamos, foi quando eu fiz, e foi muito bacana, né? Deu muito certo, e quando a gente sonhou com esse evento, o que eu pensei? Tem que ser algo que, de fato, vai homenagear o síndico, porém, vai trazer sugestões, precisa de alguém para ouvir, para tirar a dor do síndico, qual é a maior dificuldade dele. Porque hoje, na cidade, nós não temos um lugar desse, onde o síndico pode ir e fazer um curso, pode ir se aperfeiçoar. Não existe isso em Campo Grande. Tem em São Paulo, né? Florianópolis, igual a Milena falou. Eles estão, tipo assim, ano-luz na nossa frente. Então, a gente pensou nisso. No evento, não só porque novembro é o mês do síndico, dia 30 é dia do síndico. O nosso evento vai ser dia 13/11, né? Ali no Murano, na Afonso Pena, ali do lado do Shopping Campo Grande. E a gente quer fazer, sim, uma homenagem, porém... O que eu pensei? O síndico também, ele precisa de bons parceiros, né? Sim. Boas empresas que atuam no condomínio. E aí a gente fecha 15 patrocinadores que participam do evento, uma empresa de cada segmento, entendeu? E ali também o empresário vai poder atuar dentro com as outras empresas e com o próprio síndico. Porque ele vai ter ali 3 horas de evento que ele vai apresentar a empresa dele. Para 100 pessoas, 200, né? O último evento foram 190 síndicos, só síndicos, né? Então, assim, você não consegue em 3 horas apresentar a sua empresa para 190 empreendedor. Então, eu penso que é um evento para beneficiar todos, tanto o prestador de serviço para o condomínio, beneficiar o síndico, né? Fazer um momento de honrar ele, de trazer honra, de entender o papel dele, de ouvir ele, né? O evento justamente é para isso. Um dos temas exatamente esse, que vai vir o Márcio, que ele é síndico profissional em São Paulo há mais de 20 anos. Hoje ele atua, acho que com os maiores 5 condomínios em São Paulo. Então, assim, ele tem uma experiência mega, né? É uma pessoa extremamente excelente, muito humilde. E aí tem esse momento do síndico alinhar direto com ele. Olha, minha dor é essa. Sim. Não, vai para esse caminho, entendeu? Então, é um momento também do síndico poder ter um auxílio, né, de outro síndico que já vai poder dar um caminho. Então, sim, assim, é um momento para que eles possam, de verdade, viver algo que não existe na cidade. Nós não somos uma empresa, mas sim um tempo para que tanto o prestador de serviço, o síndico, possa viver, tirar essas dúvidas e ter algumas chaves do sucesso, entendeu? Bacana. E quem está nos assistindo, os síndicos que querem participar, como é que faz? Você falou que vai ser dia 13/11, né? Às 19 horas. Nós vamos deixar um QR Code aqui, né? E aí você faz sua inscrição pelo QR Code. E é gratuito a entrada, né? Lá você vai colocar, vou eu e alguém do conselho, vou eu e meu cônjuge. Então, é só fazer a inscrição que a gente precisa, né? E está lá no dia. Que coisa boa, que legal. Ô, Rafael, agora me diga uma coisa, para a gente fechar esse nosso bate-papo aqui. Qual que é o grande diferencial da empresa de vocês? O que vocês, quando você chega para apresentar para um síndico, para o condomínio, na assembleia, o que você traz de diferencial para que, de fato, as pessoas entendam que vocês são uma empresa, uma empresa séria, uma empresa comprometida, que está ali justamente para ajudar a resolver o problema? Certo. O nosso principal objetivo foi
não trazer somente a questão, sou uma simples empresa de leitura, né? Tem muitas vezes que nós somos vistos como uma empresa de leitura. O nosso objetivo é trazer justamente a questão da transparência e agregar serviços. Então, eu vou, além de fazer a parte de entregar uma conta individualizada para cada morador, a gente auxiliar o síndico honrando a parte do pagamento das contas, porque hoje como funciona? Vem uma única conta para o condomínio e a gente paga essa conta para daí a gente ressarcir dos moradores. Então, a gente funciona também como se fosse uma garantidora. Então, isso gera uma credibilidade, né, do nosso trabalho ali, pagando essa conta principal, e aí depois a gente fazendo esse rateio conforme o consumo de cada um. E aí a gente agrega serviços também dentro desse do nosso dia a dia. Então, desde ali de um auxílio para retirar vazamento, fazer uma assistência técnica dentro das unidades, uma consultoria para o síndico, né, do que ele precisar ali para o dia a dia dele, né, tanto ali da parte desde vazamento ou uma questão de conta mesmo. Muitas vezes vem uma cobrança errada da concessionária, a gente auxiliar isso dentro da concessionária diretamente. Então, é agregar o serviço e não simplesmente entregar uma conta separada para cada um. E a tecnologia que vem agregado. Então, hoje a gente tem ali do serviço mais comum, né, que seria ainda entregar uma conta em papel impresso, até uma conta de alta tecnologia, que seria hoje 100% remoto o sistema. Certo. E eu vou contar uma experiência para vocês aqui, que eu vivi com a empresa, né, do Rafael Assonaro. De fato, eles têm um atendimento muito bacana, muito legal. São pessoas que respondem ali de forma rápida, objetiva, tentam solucionar o problema, né? E eu, enquanto cliente, posso dizer que, de fato, eu percebi que no atendimento eles estavam ali, porque você percebe quando a pessoa te atende bem e quando te atende mal, né? Isso é fato. O pessoal reclama muito, inclusive, dos atendimentos em Campo Grande. Fala, olha, Campo Grande precisa melhorar o atendimento. Isso é fato e eu canso de falar, né? Não canso de falar, porque a gente precisa, de fato, ter esse atendimento com muita qualidade. E eu percebi que, de fato, falou, olha, nós estamos aqui para tentar resolver da melhor maneira possível. De que forma que você quer solucionar esse problema? Né? Então, assim, é muito bacana mesmo e parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem, tá? Eu acho que é importante a gente conversar com empresas sérias, idôneas, que vêm para cá para trocar ideia, para trazer a sua experiência, para explicar um pouquinho mais do trabalho que realizam. E tem rede social também, né? Quem quiser acompanhar. Isso, @Sonar Engenharia, né? E até complementando, o foco nosso também é principalmente o consumidor. É justamente o cliente, igual a experiência que você passou ali. Né? Muitas vezes o pessoal, você só está beneficiando o síndico ali, né, da tratativa. Não, o síndico ele é simplesmente uma ponte para nós até a unidade. Mas o meu foco 100% é o consumidor. Né? Desde ali de dar uma atenção, um atendimento, ser o mais rápido possível ali, porque a gente sabe que água, gás, energia, praticamente você não consegue viver sem. Sim. Principalmente a água. Né? É o essencial. É o essencial. Então, assim, a gente sabe dessa dor do consumidor. Então, se a gente chega lá para uma questão de corte, que seja o final, uma suspensão, é a última instância nossa, entendeu? Justamente porque a gente pensa no consumidor em relação a isso. E vocês recebem muitas cartinhas assim, às vezes, quando vai fazer o corte lá, tem alguém que fala, não corta, por favor, eu precisava tomar banho. Já aconteceu isso? É muita história, se a gente for levar aqui em consideração... Vamos marcar um outro episódio só pra gente falar dessas cartinhas. Perfeito. Você traz todas aqui. Vamos trazer um mural, com as histórias tristes que tem, é o que mais... Nossos atendentes lá, olha, a gente tem que dar um bom treinamento, porque comove. Tem uns que faz ligação, conta a história lá desde o tataravô dele. Fabiola, Grupo Conaut também tem ali nas redes sociais, é só pesquisar, né? Sim, tem sim, do Grupo Conaut. Maravilha, pesquisa lá também. Ô Milena, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente, viu? Eu que agradeço. Pode trazer todos os problemas que você tiver lá pra gente poder debater aqui, tá bom? Tem meu Instagram também. Tem seu Instagram, isso que eu ia falar. Eu já ia perguntar. Você tem o Instagram seu profissional, divulga seu trabalho, como é que é? Eu não mexo muito, mas tem lá. mbf.síndica.profissional. Muito bem, vai lá e segue a Milena também, que ela falou que ela tem Instagram, tá bom? Você quer divulgar também o número do telefone do WhatsApp quando alguém tiver um problema? Não, mano, você não precisa, né? Procura zelador. Tá certo. Rafael, obrigado pela sua participação aqui com a gente, tá? Imagina, eu que agradeço. Valeu, Milena também, muitíssimo obrigado. Fabiola, obrigado, leva um abraço lá para toda a sua equipe também, Rafael também, tá certo? Eu agradeço. Muito bem, gente, assim nós vamos encerrando mais um programa, que legal, que bacana, cada episódio aqui é um assunto diferente, um tema diferente, uma abordagem diferente, né? Temos evento aí para participar, estaremos lá também, tá certo?
e acompanhe tudo nas nossas redes sociais. Você que acompanhou pela televisão, pelo YouTube, pelo nosso perfil no Instagram, no Facebook. Muito obrigado pela sua audiência, tá bom? Um grande beijo no seu coração. Agora eu vou para aquela câmera lá, porque daí pega geral, todo mundo dando tchau. E até o próximo episódio. Valeu!